Muito bem, desperta, né? Ó, tu que dormes. Muito bom dia. Agora aqui é manhã, né? Quase que uma madrugada, 6:30 da manhã. Estamos nós aqui para o nosso propósito poderoso para esse ano de 2021, 32º dia. Como você está lindo e linda, hein? Chegando até aqui, já vencemos um mês, né, queridos? Porque, olha, veja bem, nós já estamos no primeiro dia de fevereiro. E fevereiro, não sei se você sabe, mas fevereiro tem um plus, tem algo muito bom em fevereiro. Tem alguém muito especial que faz aniversário em fevereiro. Tem alguém, sabe? Então, fevereiro é um mês plus, né, na nossa vida. Amém, queridos. Então, mais um mês se iniciando, o segundo mês já desse ano de 2021. Não sei como você viveu até aqui, não sei como estão as coisas para você até aqui, mas eu realmente espero que tudo esteja muito bem. Estamos aqui em duas câmeras, então por isso que às vezes você me vê olhando para um lado e para o outro, oscilando um pouquinho. Estamos transmitindo pelo Instagram e pelo Facebook. Amém, queridos? O propósito do meu coração realmente é alcançar você, para que você esteja comigo nesse ano, descobrindo mais de Deus, né? Recebendo mais de Deus através da sua palavra. E nada melhor do que esse cronograma. Não sei se você já deu uma olhada aí no meu feed, né? Eu sempre faço as publicações. Desde o comecinho do ano eu fiz a publicação do cronograma. Então hoje, por exemplo, nós já vamos começar no livro de Levítico. É isso mesmo, já passamos por Gênesis, Êxodo e hoje começa o livro de Levítico. Então você pode acompanhar ainda, tá bom? Fazendo a leitura todos os dias. Tem capítulos específicos que nós vamos estar fazendo a leitura, tá bom? Hoje é do capítulo 1 ao capítulo 4. Eu sempre venho aqui, né, todos os dias, de segunda a sexta-feira, todas as manhãs, 6:30 da manhã, trazer o resumão desses capítulos para você. Por quê? Porque de repente eu explicando para você de uma maneira mais simplificada, quando você for fazer a leitura, você entende melhor, né? Então o propósito desses vídeos é isso, é trazer também aqueles textos, né, do dia de maneira ainda mais simplificada, para quando você for fazer a sua leitura, o seu devocional, ficar mais fácil de você pegar realmente a essência daquilo que o Senhor está tentando nos passar com aquele texto, tá bom? Outra coisa importante, eu sempre faço os resumos, né? Eu já comentei então isso com você, eu pego os capítulos após a leitura e anoto aquilo que realmente é importante e relevante. Então faça isso também, pode ser que te ajude. Então fico sempre passando para vocês o que eu estou fazendo, como é que eu faço, porque pode ser que você se identifique e fique bom para você, queridos. A leitura da Bíblia é um desafio para todo cristão. Para todo cristão, normalmente se dispõe a conhecer, a fazer a leitura, mas aí no meio do caminho como infelizmente eu já tive alguns feedbacks de pessoas que começaram aqui com todo o gás e acabaram parando, e eu falei, vambora, vamos fazer, continue de onde você parou, né? Porque assim, queridos, a ideia de Gênesis e Apocalipse, né, fazer essa leitura assim, é realmente porque os livros vão fazendo sentido, né? Um livro vai fazendo sentido ao outro, que vai ligando ao outro, que vai nos levando a Jesus daqui a pouco, que é o nosso maior propósito e objetivo, quando chega realmente a palavra direcionada a nós, que somos a igreja, né, de Cristo. Então, queridos, tudo isso é para que eu e você venha conhecer mais ao Senhor, porque conhecendo a vontade do Senhor para as nossas vidas, nós vamos viver o nosso chamado, vamos viver o nosso propósito, vamos viver melhores. Com certeza faremos como a hashtag que nós estamos usando para esse ano de 2021. Com certeza faremos do ano de 2021 o melhor ano da nossa vida. Porque, meu irmão, minha irmã, conhecimento chegando, revelação dessa palavra chegando para nós, não tem mais como nós continuarmos os mesmos, queridos. Tem fases da nossa vida que nós até erramos realmente por falta de conhecimento, né? Então nós acabamos cometendo erros porque nós não sabíamos, mas a partir do momento que a revelação, que o conhecimento, que a verdade chega para nós, foi o que Jesus nos disse: quando nós conhecemos a verdade, nós somos libertos da mentira, libertos do engano. Então, queridos, que você possa desfrutar desse tempo comigo, amém? Que você possa avançar comigo, porque eu só tenho um propósito no meu coração:
fazer você crescer e avançar nesse ano de 2021. E não há maneira melhor do que você recebendo o amor de Deus, conhecendo o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus, que tudo isso, queridos, no decorrer desse ano, você vai ver como existe, como é real e como isso pode ser aplicado na sua vida. Porque muitas vezes a gente até conhece de ouvir falar, tem muito conhecimento de ouvir falar, mas não dá a credibilidade que essa palavra tem, não considera quão poderosa essa palavra é. Então, assim, só conhece, mas não aplica. Então, queridos, é como o Tiago falou, sabe? Aqueles que só ouvem e não praticam, queridos, é semelhante muitas vezes à onda do mar, né, queridos? Que vai e vem, é inconstante, entende? E tudo que o Senhor não quer de nós é que nós sejamos como meninos inconstantes. Nós devemos ser constantes, nós devemos ser... pegar a nossa vida e fazer dela como se fosse realmente uma escada, um degrau, sabe? Que você vai galgando dia após dia, e assim você vai subindo, e assim você vai crescendo, né? Por isso que também a palavra do Senhor diz que Ele não se agrada daqueles que retrocedem, porque nós somos um povo escolhido para avançar, né? O propósito de Deus é nos fazer avançar, queridos. Então, com toda certeza, eu posso dizer para vocês, hoje, dia 1º de fevereiro, eu não sou a mesma pessoa do dia 1º de janeiro, já desse ano de 2021. Alguma coisa, com certeza, já foi acrescentada na minha vida, já mudou. Então, se você também tem esse desejo de mudar a sua vida, né? De mudar o seu entendimento sobre tudo, queridos, sobre você, sobre seus sentimentos, sobre seu espírito, sobre a sua vida financeira, sobre a sua vida emocional, espiritual, profissional, sobre todas as áreas familiar, né? Todas as áreas da sua vida. Eu queria que você soubesse que tudo está na palavra do Senhor e há uma orientação, há uma instrução para que nós venhamos seguir e sermos bem-sucedidos. Então, considere essa palavra quando chegar para você, tá bom? Então, antes de eu entrar nesse resumão de hoje, para não fazer como ontem, que eu falei, no final que eu fui fazer a oração, deixa eu orar já pela sua vida hoje, amém? Deixa eu ministrar uma palavra poderosa ao seu coração, porque a palavra do Senhor também nos diz, né? Ele nos garante que a oração de um justo, ela pode muito nos seus efeitos, né? O Senhor diz na sua palavra que tudo que nós pedirmos em oração, crendo, nós vamos receber. Então eu quero orar por você, crendo na sua vida, que o melhor está em manifestação, que você vai se empenhar em fazer esse devocional, em melhorar como pessoa, em melhorar o seu conhecimento. Você vai melhorar, você vai priorizar o seu crescimento espiritual, amém? Sabe por quê, queridos? Quando você prioriza a sua vida espiritual, quando você prioriza a Deus, quando você coloca Deus no primeiro lugar de tudo da sua vida, Ele nos diz que tudo mais que nós precisarmos vai sendo acrescentado na nossa vida. Busque em primeiro lugar o reino. Busque em primeiro lugar o Senhor. Coloque Ele como centro, como o primeiro de tudo. E tudo mais que você precisar, Ele vai fazer por você. Tudo mesmo? Tudo mesmo. Ele disse tudo. Ele não disse algumas coisas. Então, considere essa palavra que está chegando para você, tá bom? E eu vou orar pela sua vida agora. Se você puder, ora comigo, tá bom? Ora comigo. Vamos lá, Pai. Nós somos gratos ao Senhor por mais um dia, Pai. Obrigada pela revelação da sua palavra. Obrigada por nos escolher, Senhor. Obrigada porque sabemos que os teus planos e os teus propósitos são bem maiores, bem mais elevados do que os nossos, Pai. Nós oramos agora e te pedimos, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa fortalecer aquele que está abatido, que o Senhor possa fortalecer aquele ou aquela que está fraco, Pai, na fé, que está vivendo por viver, Pai, uma caminhada cristã, está dizendo que é cristão por dizer, mas os seus atos, as suas atitudes não condizem com o que a sua palavra diz. Então, Pai, nós sabemos que o Senhor é amor, nós sabemos que o Senhor é misericordioso, é bondoso. Então, que esse meu irmão, que essa minha irmã possam ser alcançados por você agora, Pai. Que o teu Santo Espírito possa, Pai, dizer a eles, Pai, sabe, confrontá-los naquilo que eles precisam melhorar, Pai. Senhor, nós sabemos que a Tua palavra, ela tem esse poder de nos consolar. O Teu Santo Espírito tem esse poder de nos consolar, de nos exortar, de nos mostrar o caminho, de interceder por nós. Então, Pai, eu declaro sobre a vida desse homem, dessa mulher, que a Sua palavra chegando agora, Pai, que essa oração chegando agora na vida deles, Pai, possa trazer libertação, transformação,
transformação, cura, Pai, que a sua palavra possa ser agora, Pai, lançada nesse coração e que esse coração esteja receptivo, Pai, como uma terra fértil. Em nome de Jesus, Pai, que todo orgulho, que toda soberba, que toda altivez, Pai, seja cancelada, seja anulada, Pai. Sabe, que o amor brote no coração desse homem e dessa mulher, Pai. O teu amor, Senhor, o teu amor que é a razão de tudo, que é a razão desse evangelho, que é a razão de tudo, Pai. Senhor, eu ministro sobre esse homem e sobre essa mulher, eles vivendo um dia extraordinário, um tempo extraordinário, um ano de 2021 diferenciado, Pai, como nunca vivido até aqui, independente da idade, Pai. Que esse ano seja um ano assim muito diferenciado, Pai, que eles vivam experiências sobrenaturais contigo, Pai, e que o seu ministério cresça cada dia mais e mais, que o seu chamado, o seu propósito, Pai, seja revelado sobre a vida de cada um, Pai, que estão comigo agora assistindo, que estão comigo agora, Pai, recebendo essa oração. É assim que eu te peço, é assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Eita glória. Então vamos lá, meu irmão. Agora que você já tá com esse plus aí, eu tô crendo que você tá com essa injeção de ânimo aí na sua vida, vamos para o nosso propósito, 32º dia, começando o livro de Levítico. Hoje vamos do capítulo 1 ao 4. Queridos, o nosso resumão de hoje tá muito bom. Como é que se resume capítulos 1 e 2 aqui do livro de Levítico? Ontem nós terminamos no livro de Êxodo falando sobre a questão da construção do tabernáculo, né, queridos? Os homens que foram escolhidos e capacitados por Deus com sabedoria e inteligência, queridos, então finalizaram o tabernáculo, né, com todos os detalhes como o Senhor havia falado. Queridos, cada detalhe minucioso, Moisés vai lá, confere, abençoa o povo e tá tudo certo. Já em Levítico, queridos, quando começa aqui no capítulo 1, o Senhor já diz a Moisés como que seriam então, já com o tabernáculo pronto, né? Como seriam então as ofertas, né? Como é que o povo ia oferecer as ofertas? Na verdade, queridos, o livro de Êxodo, o Senhor deu todo o feedback de como seria. Falou primeiro cada detalhe do tabernáculo como seria, né? E também já tinha dito como seriam feitas essas ofertas. Aqui em Levítico, o Senhor então frisa, né? Como que vai ser feito agora essas ofertas e para cada caso. Então, capítulo 1 ao capítulo 4, você vai perceber hoje que do capítulo 1 ao 2, é aqui onde eu vou entrar com um resumo para você. Ele vai explicar e exemplificar os tipos de ofertas que poderão ser aceitas, né? E o modo como serão oferecidas, queridos. Então, quando você for ler, você vai ver que é bem detalhado o Senhor falando, por exemplo, você vai ver que quando for uma oferta sobre o pecado, é específico. Nós vamos fazendo aqui os passos a passo para que fique mais claro para você, tá bom? Uma coisa importante que eu quero ressaltar também, olha só, aqui, queridos, os animais, eles eram sacrificados, né? O propósito era, os animais seriam sacrificados, né? Nesse caso de propiciação dos pecados, seriam somente machos, né? A palavra diz aqui que deveriam ser machos e sem nenhum defeito. Então, ou seja, não poderia ser um animal cego, um animal que tivesse algum defeito em seu corpo físico, ok? Então, sem defeitos, perfeito, tá bom? O melhor, seria o melhor, tá bom? Em outras palavras aqui. E outra coisa, aquele que estivesse ofertando o animal, como eu disse, ele teria que seguir algumas formas. Então, por exemplo, ele iria pegar esse animal, iria levar até a entrada do tabernáculo, colocar a mão sobre a cabeça desse animal, porque assim, queridos, o animal seria aceito no lugar dessa pessoa que pecou. Ou seja, esse animal vai ser sacrificado, ele seria sacrificado, sofrendo o castigo que era para ir sobre aquele pecador ali, sobre os pecados daquela pessoa, né? E depois que ele fizesse isso, ele seria livre, seria perdoado. Então o propósito aqui era oferecer o animal, colocar a mão sobre a cabeça do animal. Ali haveria uma troca, né? Como se ele passasse os pecados pro animal e o animal fosse sacrificado para que a pessoa fosse perdoada pelos seus pecados, ok? Então após ele fazer isso, após a pessoa fazer isso, entregar o animal ali para o sacrifício, após isso teriam ainda outras instruções específicas que o sacerdote
sacerdotes deveriam fazer. Lembra Arão e seus filhos que foram sacerdotes escolhidos? Então ele iria fazer passo a passo. Por exemplo, o gado, né, como eu ia mencionar para vocês agora há pouco, normalmente eles queimavam em holocausto. Aí tinha o carneiro ou o cabrito, tinha aves, né? Então cada um desses animais, queridos, tinha um jeito de ser sacrificado. Mas lembrando para você que quando as ofertas eram de animais, eles tinham um modo específico, e quando eram também oferecidos para propiciação dos pecados ali, para perdão dos pecados, né? Eles eram oferecidos e seguiam um ritual específico, tá bom? Outra coisa que acontece também, teria como você fazer essa oferta através de cereais, né? Então, se fosse por cereais, deveria ser a melhor farinha, queridos, a melhor qualidade. Se fosse cereais assados, por exemplo, no forno, também mesma coisa, teria que ser farinha da melhor qualidade ali no preparo de fazer os bolos, né? E não podia ter fermento, queridos, era proibido usar fermento e mel nessas ofertas. E quando você vai estudar a respeito disso, você vai ver que o fermento era como se fosse algo impuro, que você não pudesse misturar ali para oferecer em oferta ao Senhor, tá bom? Olha só, bebendo água, querido, tá quente, né? Tá calor. Aqui no Distrito Federal, pelo menos, tá bem calor esses últimos dias, né? Vamos lá, outra observação importante, então, para resumir para você capítulos 1 e 2 até aqui. Então, como propiciação, para oferecer, para receber perdão dos pecados, o homem nessa época, ele tinha que oferecer esse sacrifício com animais, tá bom? Então, dessa forma, depois de apresentado esse animal específico, né, ao tabernáculo, em frente ao tabernáculo, seguia-se um passo a passo, que já tinha sido direcionado por Deus. Quando você lê, você vai ver, ó, que eles separavam os animais, separavam partes específicas dos animais para queimar. Queridos, é muito lindo, assim, a forma específica como Deus trata. E como eu disse, se você for fazer estudos aprofundados, nós vamos perceber que havia um significado também para cada coisa que era oferecida. Por exemplo, a gordura, né, que era separada. Então, alguns estudiosos vão dizer que é porque se oferecia o que era melhor, o que era mais gostoso, né, para o Senhor. Então, como eu disse, como no propósito do início desse estudo e desse propósito de leitura total da Bíblia. Nosso propósito não é um curso aqui de teologia. Nós estamos aqui para receber a revelação daquilo que Deus quer passar com tudo aquilo. Então aqui, por exemplo, eu não chamo a sua atenção para o significado dessas coisas, como eles faziam, corte e tudo, como era oferecido. Mas eu chamo a tua atenção aqui, porque aqui você vê a maneira do povo ser perdoado pelos seus pecados era através de ofertas de animais. E se você já ficar atento aqui, porque logo, né, nós vamos chegar ao Novo Testamento, você vai ver que teve alguém também que foi como ovelha muda para o matadouro, né, queridos, como propiciação dos nossos pecados, e não foi nenhum animal, foi Jesus, amém? Então isso nós vamos ver mais lá na frente. Então aqui, isso sim eu acho super relevante chamar a sua atenção, tá bom? Bom, então o que mais aqui, queridos? Bom, então é isso. Terminamos capítulos 1 e 2, vamos para o capítulo 3 e 4 e já finalizamos hoje, tá bom? Então o capítulo 3, querido, já começa falando a respeito de uma oferta, 1 e 2, ofertas oferecidas como propiciação dos pecados. Já no capítulo 3 vai falar sobre ofertas que eram oferecidas como oferta de gratidão, oferta de paz, de comunhão, né, queridos? Após o perdão, ofertas de gratidão. E a oferta de gratidão que era oferecida já era diferente o ritual, né? Aqui, por exemplo, o ritual, que eu digo, o procedimento, tá bom, queridos? Aqui no capítulo 3, por exemplo, já poderia ser oferecido novilho ou novilha. Então, aqui poderia ser macho ou fêmea, já não teria problema nenhum, né? Então, eles seguiam, né, um padrão específico, mas o início é mais ou menos igual. Você colocaria a mão também sobre a cabeça do animal ali, ofereceria, né, diante do tabernáculo ali, mas o restante, queridos, o restante da maneira como era apresentado, né, já era um pouquinho diferente, tá bom? Esse capítulo também finaliza com uma observação importante, capítulo 3. Porque o capítulo 3 vai falar todo sobre isso, tá bom? Animais que poderiam ser oferecidos também, poderia ser macho e fêmea. O ritual seguia um pouco diferente
do capítulo 1 e 2, né, que eram propiciação dos pecados, aqui são ofertas de gratidão, e aqui a palavra do Senhor finaliza, queridos, no capítulo 3, dizendo que essa lei, ela era permanente, que todo o povo, toda a família de Israel deveria cumpri-lo, tá bom? Capítulo 4, queridos, já era um outro caso também, vamos finalizar agora. No capítulo 4 já vai falar sobre casos onde os sacrifícios ao Senhor deveriam ser oferecidos em casos de as pessoas pecarem sem querer. Como assim pecarem sem querer? É possível? É como se fosse assim, eles quebrariam as leis do Senhor por falta de conhecimento, por ignorância mesmo, sem saber, eles acabariam fazendo aquilo. Então, quando isso acontecesse, né, a mesma coisa, seria seguido um passo a passo ali do que deveria ser feito. Então, por exemplo, se a pessoa era um sacerdote ungido, ele já deveria apresentar um novilho como oferta, né, um novilho sem defeito, a mesma coisa. Se toda a comunidade de Israel pecasse sem intenção, toda a comunidade. Então, esses pecados aqui, observação também importante, era infringir os 10 mandamentos, né? Aqueles mandamentos que o Senhor havia falado. Então, se isso acontecesse, o que eles deveriam fazer? Oferecer um novilho também. Então, teria todo um passo a passo para que acontecesse esse sacrifício, né? E eles pudessem obter o perdão do Senhor. Outra coisa, se um homem que ocupa uma posição de liderança pecasse sem intenção, mesma coisa, o que teria que ser feito? Ele teria que oferecer um bode sem defeito. Se qualquer pessoa que pertencesse à comunidade de Israel pecasse, ia oferecer uma cabra. Então, quando você for ler aí os versículos, você vai ver que é bem específico e que fala que, por exemplo, até o tipo de animal que deveria ser oferecido para cada caso, tá bom, queridos? Então, uma outra coisa diferente também que a gente precisa entender é que os sacerdotes, né, resumindo aqui, eles faziam o sacrifício de maneira diferente, né? Como eu disse, se fosse para a propiciação dos pecados era de uma forma, se fosse oferta de comunhão, de gratidão ali, de paz, era de outra forma, e se eles pecassem por ignorância, era feito de uma outra forma. Então, cada uma dessas coisas, como eu mencionei, tinha um significado específico, né, queridos? Mas sem dúvida que é aqui o que nós vamos hoje reter para nós como sendo algo muito poderoso e de início ali que foi que o Senhor tratou com o povo, era a forma como o povo era perdoado, né? Para que o povo fosse perdoado, eles teriam que fazer esse sacrifício de animais. Então, nós vamos ficando por aqui hoje, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Amanhã estamos juntos novamente, 6:30 da manhã. Faça o seu devocional, leia. Eu já dei um feedback para você muito bom do que aconteceu nesses capítulos, mas é bem interessante você fazer leitura também para que fixe ainda mais aí no seu entendimento, tá bom? Um grande abraço para você e amanhã nós nos vemos. Tenha um dia de excelência. Tchau, tchau.